Será que é preciso isso? Será que é preciso coisas extraordinárias para que a gente se mova? É preciso, às vezes. Nós estamos esperando demasiado a direção de Deus. Mas, na verdade, nós não estamos esperando a direção de Deus. Nós estamos esperando realmente que a irmã do coque venha falar com a gente. Mas, meu amigo, não há direção melhor do que se debruçar na presença de Jesus. Guardar a sua vida nos caminhos do Senhor. E aí sim Ele vai trazer veredas justas ao Senhor. Porque você passou por um lugar de conhecer o Senhor. E aquele que conhece o Senhor conhece os seus caminhos. Por isso, será que é preciso profecia para trazer direção à minha vida? Ou será que simplesmente ao olhar nos olhos de Jesus, eu consigo saber a sua intenção? Simplesmente por olhar nos olhos de Jesus, será que eu consigo entender qual é o caminho que o Senhor quer que eu avance? Faz sentido isso para vocês? Eu queria que a gente continuasse um pouquinho falando mais sobre isso. A direção do Senhor. Será que somos capazes de discernir a intenção de Deus apenas olhando para a sua face? Será que eu estou olhando para a face do Senhor? Mas, cara, para olhar a face do Senhor, é preciso um lugar de intimidade. É a mesma coisa quando você ouve o seu pai falar. Você consegue saber qual é a voz do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu irmão. Eu, quando ouço a minha irmã gritando no fundo, eu sei que é ela. O pai aqui, quando ouve seu filho chorar, ele sabe que é o seu filho. Tipo assim, tem 1000 crianças, né? Aí a mãe ouve o meu filho está chorando. Aquela mãe ali tem cara disso que você sabe, né? Entendeu? Por isso, como nós sabemos qual é a voz de Deus, mano? Qual é a real voz do Senhor? Será que eu estou buscando intimidade para discernir qual é realmente a voz do Senhor? E será que eu tenho experimentado esse lugar de forma suficiente para saber, nossa, essa é a voz de Deus? E agora eu vou te dizer algo até um pouco mais pesado. E se alguém te disser assim, você vai para a Irlanda, e você, imagina, estava no Brasil, você vai para a Irlanda, e você vai ficar lá e Deus vai te abençoar. Olha só a direção que está trazendo para a sua vida. É pesado. Eu já recebi profecias de pessoas dizendo assim, eu vejo você envolvido numa bandeira da Inglaterra. E, meu amigo, você olha para aquilo e diz assim, nossa, meu coração queima pelas nações. Meu amigo, meu coração queima por Jesus. Aonde quer que eu estiver, onde a planta dos meus pés estiver, o meu coração queimará por essa nação, onde quer que eu estiver. Olha só o que uma profecia de forma errada pode traçar na sua vida se você não conhece a voz de Deus. Quantos estão aqui por promessas aqui na Irlanda? Quantos estão aqui por promessa? Quantos aqui vieram para trazer uma vida melhor para sua família? Não tem vergonha. Isso é lícito. Isso é muito lícito. Maravilhoso. Os meus pais, eu tinha 17 anos, meus pais foram para a Suíça à procura de algo melhor. O casamento deles estava em crise. E foi preciso, sim, um posicionamento. E te digo uma coisa, Deus não falou para eles ir para a Suíça. Mas eles foram. Eles tomaram uma decisão que melhorou a vida deles a 100%. Eles se aproximaram de Deus, salvaram o casamento deles, financeiramente eles pagaram todas as suas dívidas, ou seja, a vida deles só melhorou. Mas olha só o que uma profecia, não conhecendo a voz de Deus, pode trazer. Você pode ir para um lugar onde Deus nem sequer pediu para você ir. Você pode traçar caminhos e seguir caminhos que Deus nem sequer te falou. Por isso, meu amigo, ouvir a voz de Deus para discerni-la é preciso tempo. Tempo. Sabe, eu ouço muita gente dizer, mas eu preciso ouvir a voz de Deus para fazer tal coisa. Sim, mas e se Deus não gritar no seu ouvido? Sabe o que John Piper dizia? Você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus falar alto? Leia gritando. Entendeu? Você quer ouvir Deus falar, meu amigo? Entra no seu quarto, feche sua porta e fale com o Senhor que te dá ouvidos. E Ele te trará veredas justas na sua palavra. Sabe, meu Deus, nós gastamos tanto tempo, meus amigos, perdendo tempo da nossa vida, esperando a voz de Deus para fazer alguma coisa. Deus, me diz aí se eu tenho que abençoar o meu irmão que está precisando. Deus, por favor, me diz aí. Mano, Deus não precisa te dizer isso, cara. Generosidade. Pode falar. Pode abençoar. Se Deus falar assim, Deus não fala, você vê o seu amigo, mano, estou precisando de dinheiro, preciso de ajuda, e você tem condições, o que você vai dizer? Claro. Você vai esperar Deus gritar no seu ouvido? Já me abençoou,
Faz o Pix, faz o Pix. Faz o Pix. Eu falei com a pessoa certa? Falei, né? Meus amigos, é sobre isso, generosidade, uma vida de comunhão com o Senhor vai te fazer ter essas veredas. Veredas justas que Davi dizia, far-me-ás ver a vereda da vida. É isso, a vereda da vida é andar segundo o coração do Senhor. Vamos continuar? Aí, essa parte aqui falando sobre intimidade é o que mais me quebra, de verdade. Vamos abrir em Jó 42, 5. Gente, a vida desse homem, ela me constrange. Quantos são constrangidos pela vida de Jó? Meu Deus. E de tudo aquilo que Jó passou, tudo que Jó passou, sua família, o seu gado, todas as suas riquezas, toda a herança que ele tinha, tudo que ele conquistou, carros, cavalos, heranças, dinheiro, casa, tudo que ele tinha, se foi. Se foi, tudo. Pense agora você, se tudo que você tem hoje, se tudo que você herdou, tudo que você buscou, tudo que você trabalhou para ter, se vai em um dia. Aquelas pessoas que lá, por acaso em Portugal, houve uma grande cheia, pessoas que as casas que elas construíram, foi tudo embora por causa da água, entendeu? E aí Jó, depois de passar tudo isso, ele já tinha ouvido falar sobre o Senhor, mas ele entrou num lugar de extrema intimidade com Deus, na verdade da pior forma. Ele sofreu na pele doenças, tristeza profunda, ansiedades. Meu Deus, imagina a ansiedade do coração daquele homem. Mas olha o que ele diz depois de ter passado por tudo aquilo. Antes eu te conhecia. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meu amigo, depois de uma vida de tristeza, abandono, seus amigos o abandonaram, ele não restou mais absolutamente nada. Mas o que Jó viu foi: a minha herança é o Senhor. A minha riqueza está em Deus. O meu prazer é Cristo. O meu prazer é Deus. O meu prazer é estar diante dEle. Antes eu te conhecia só de ouvir. E muitas das vezes é o estado em que nós estamos. Nós ouvimos falar de Deus, todos os domingos, sábados, né, que os cultos são sábados, todos os sábados estamos aqui. Nós estamos aqui em todos os ensaios, nós estamos aqui cantando, estamos todos os dias levantando as nossas mãos, cantando as nossas canções, mas nós só estamos ouvindo falar sobre Ele. Será que os nossos olhos veem quem Cristo é? Será que nós estamos vendo ao Senhor? Por isso, em todo esse tempo, isso que Jó falou foi porque ele teve tempo com Deus. Você tem noção que é você ver Deus falando por um redemoinho, gente? Pelo amor de Deus, viu? Ele viu Deus, realmente. Aí Deus falou com ele. Ele viu Deus falar. Aí a minha pergunta é a pergunta que eu fiz no início. Eu estou realmente olhando para Ele? Como então olhar para o Senhor? Começa por reconhecer quem Ele é. Certo? Aquilo que eu falei sobre conhecer a voz do bom pastor, discernir a voz de Deus. Para isso é necessário tempo. Eu preciso gastar tempo conhecendo para saber qual é realmente a voz de Deus. Não é a voz da sua profeta, não é a voz da sua profeta de estimação, o seu amiguinho, é a voz de Deus. Mesmo que o seu amigo te dê uma palavra, vá até Deus e diga: Deus, o que aquele irmão disse é o que o Senhor quer? Por isso, até quando qualquer pregação que você ouvir da parte de todos, como era a igreja de Bereia, quando Paulo pregava, o que eles faziam? Não, vamos ver o que esse cara está falando. Eles abriam, seja bereiano, amigo. Quando alguém estiver pregando, abra as escrituras, para saber se o que ele está falando é verdade. Porque é muito fácil ser enganado, né? É muito fácil você ser enganado. Por isso, de tudo que eu estiver te dizendo, abra suas escrituras para saber, e me repreenda se eu estiver errado. Eu preciso ser corrigido pelo Senhor.
Mesmo assim deve ser a profecia, algo que é dado à sua vida, você precisa discernir em Deus se realmente é isso, é para a sua vida ou não. Por isso o primeiro passo, como então para olhar para o Senhor, é reconhecer quem Ele é. Lucas 24:11, vamos lá. Uma passagem que eu gosto muito, 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 mas tem uma mensagem muito forte ao nosso coração, porque esse pode ser o estado em que muitos de nós estamos vivendo no dia de hoje. A partir do 11, vamos lá. Lucas 24:11, é isso mesmo? Isso mesmo. Ok, no 13, né? Vamos do 13, é isso mesmo. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, dois discípulos, né, que distava de Jerusalém 60 estades, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si, dois discípulos falando, né? Entre si tudo aquilo que havia sucedido. Aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como se fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: Quais? Tipo assim, né? Tipo que ele não sabia. Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes dos nossos príncipes o entregaram à condenação de morte, o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, já hoje o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. E verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Ele disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, abençoou. Olha isso aqui, meu Deus do céu. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Eles disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Olha só, estes homens experimentaram de tudo, eles viram, mano. Eles viram o que Jesus fez. Eles estavam vendo Jesus, todos os milagres que Jesus tinha feito. Tudo. Jesus dizendo: em 3 dias eu vou derrubar esse templo e vou levantá-lo. Tudo isso, eles conheciam os profetas, conheciam todo o nosso Velho Testamento, né, os profetas. E aí eu te pergunto assim, de tudo que esses homens conheciam, quando eles viram Jesus, eles não o reconheceram. Então por que homens que experimentaram da glória de Deus na terra, por Jesus, vendo milagres, tudo que Jesus estava feito, quando eles olharam para Jesus, eles não o reconheceram? Por quê? Se eles já tinham visto Jesus? Porque seus olhos estavam como fechados. É possível, muito possível, estarmos perto de Jesus, cantando as suas canções, vindo todos os domingos aqui, sábados, fazendo tudo isso aqui, estar perto dele e não sabendo quem ele é. É muito fácil isso. Porque, numa perspectiva de espectador, é muito fácil. Você não precisa se comprometer com nada, a não ser levantar as suas mãos, sentar, falar com seus irmãos. Mas, quando você vai para sua casa, depois de tudo isso aqui, será que você conhece o Senhor? Será que a gente tem gastado tempo com Cristo? Ou será que eu só
Tudo que eu falo hoje de Deus são um conjunto de experiências que eu adquiri ao longo dos anos. Será que eu gasto tempo com Deus para saber quem Ele é? Já parou para pensar nisso? E aí, olha só o que eles diziam: não ardia o nosso coração quando no caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Gente, Jesus estava falando de tudo do que havia sido falado dele, das Escrituras, sobre ele. Por isso, o seu coração não arde quando eu li aqui Apocalipse? Não ardeu o seu coração? Glória a Deus. Olha a visão do trono de Deus. Mas olha aqui, esses caras aqui, o coração deles também ardia quando a palavra estava sendo anunciada. Está dando para entender? Está dando para entender? É fácil. O coração queima, porque o Espírito é fogo. E a palavra de Deus é fogo. E quando ela é falada, é fogo em nossos ossos, em nosso coração. Mas é possível estar perto de Deus, e o nosso coração estar queimando, mas os nossos olhos estarem fechados. Porque aí eu volto lá em Salmos. Guia-me, eu vou te guiar com os meus olhos. Como é que eu faço para ser guiado pelos olhos de Deus? Uma pergunta legal aqui, né? Aliás, um ponto central sobre isso aqui. A cegueira espiritual não é a ausência de informação, mas a incapacidade de discernimento. Vocês querem que eu diga isso outra vez? A cegueira espiritual não é a ausência de informação, porque ela está sendo dada, mas a incapacidade de discernimento. A informação está sendo dada, o seu coração está queimando, mas você não o reconhece. Quem o Senhor é? Qual é a beleza de Jesus? Qual é o cheiro de Deus? Já parou para pensar nisso? Porque o incenso que era levantado e as madeiras que eram queimadas eram madeiras de acácia. E aquilo era como o cheiro de Deus. Já parou para pensar nisso? Pode ser algo meio bobo, né? Tipo assim, Deus tem cheiro? Cara, não sei. Mas por que disso? Como é que é o rosto de Jesus? Como é que são os seus pés? Qual é a voz de Deus? Qual o tom da voz de Deus? Você sabe? O que Deus gosta de cantar? O que Deus gosta de te ouvir cantar? Você já perguntou qual a opinião de Deus sobre a roupa que você veste? Né? Você já olhou no seu espelho, às vezes, às vezes aquela saia curta, né? Olhando para o espelho e perguntando: Deus, será que você gosta disso aqui? Qual é a resposta de Deus para isso? Porque isso é muito importante, às vezes, a gente pensar, né? Quando você olha para Deus, será que Deus se agrada do seu penteado? Do Lucas, provavelmente assim, né? Talvez não, mas... Gente, eu aprendi a amar esse menino. Mano, obrigado. A gente brinca, mas, mano, eu amo sua vida. Eu sei o seu coração em Jesus e isso me deixa maravilhado. Mas sabe, essa é a pergunta que eu falo, tipo assim, gente, será que nós temos perguntado a opinião de Deus sobre todos os assuntos da nossa vida? Jesus, será que esse trabalho que eu estou fazendo coxinha é o trabalho que o Senhor quer que eu esteja? Gente, obviamente que sim, fazer coxinha é maravilhoso. Você não precisa perguntar para Deus. Mas sabe, eu vou mais profundo ainda. Será que os ambientes que eu tenho frequentado têm sido saudáveis para mim? E ó, eu vou repreender um demônio aqui dos coaches. Eu quero repreender esse demônio. Eles falam uma coisa que é totalmente o oposto do que o evangelho representa. Por isso, se você ouvir isso, repreenda no nome de Jesus. Eles dizem assim, te perguntam: qual é a mesa que você está sentado? Vocês já ouviram isso aí? Com quem que você tem andado? Qual é a mesa que você se senta? Quem você está ouvindo? Meu amigo, seja você a pessoa que eles ouvem. Seja você a pessoa que influencia para as escrituras. Se assente na mesa dos perdidos. Se assente na mesa daqueles que precisam de Cristo. Ah, eu não vou ficar com aquele irmão porque ele é chato. Meu amigo, o seu irmão chato precisa de você. E se ele for chato, sabe o que você deve falar para ele? Você é chato, mas eu te amo. Sabe, às vezes a gente não diz as coisas como elas são, mas também pergunte, antes de dizer que ele é chato, obviamente, você não vai falar logo isso, né? Não estou dizendo isso. A intimidade pode gerar isso. A intimidade vai fazer com que você chegue ao ponto, né? Perdão.
Não fale isso para o seu irmão, pelo amor de Deus. Mas sabe, tem intimidade com ele para chegar ao ponto e falar assim, mano, você errou nisso aqui, velho. Você errou nisso, meu. Chega para sua esposa e falou assim, meu amor, você errou nisso aqui, mas olha, eu estou disposto a te ajudar. Gente, assunto sensível, né? Gente, a minha esposa, ela tem sempre razão. Sabe? Porque eu quero agradar a minha esposa. Ó, deixa eu te dizer uma coisa. A partir do momento. Irmãos, eu sou casado com uma mulher maravilhosa. Amor, se você estiver me vendo, eu te amo. Sabe, gente, eu sou apaixonado pela minha esposa. Enfim, ela tem toda a razão, tá? Mas sabe, o lugar de. Oi? Sim, amém, glória a Deus, né? Ah, mas sabe, o lugar de intimidade vai gerar isso. O lugar de intimidade vai me ensinar a discernir a voz do Senhor. Se eu gasto tempo com o Senhor, mano, como não ouvi-lo? Como não começar a conhecer quais são as suas afeições? Qual é a opinião do Senhor sobre a minha vida? Será que eu tenho andado realmente nos caminhos e veredas justas do Senhor? Será que você tem. Vamos parar 5 segundos. Eu quero que você reflita agora. E pense um pouquinho. 5 segundos. 5 segundos. Tipo assim, Deus, qual é a sua opinião sobre a minha vida? Mano, de verdade, a gente se pergunta isso às vezes? Às vezes não, meu. Às vezes a gente tem as nossas próprias opiniões, os nossos próprios quereres sobre as coisas. Deus, o Senhor se agrada de nós? Senhor, o Senhor se agrada, Pai, de como eu tenho levado a minha vida, Jesus? Será que o Senhor se agrada? Será que eu sou aprovado pelo Senhor, Pai? Pense nisso um pouquinho. Jesus, eu quero ser aprovado pelo Senhor, Pai. Será que a gente pode orar agora um pouquinho pedindo isso? Jesus, eu oro, Pai, para que nós tenhamos uma revelação do Senhor, Pai. Jesus, qual é a sua opinião sobre a minha vida, Jesus? Diga, Pai, porque eu não quero seguir a opinião de mais ninguém. Eu não quero andar, Pai, no caminho, Pai, daqueles que não conhecem o Senhor. Eu quero andar segundo o caminho, Pai, da palavra do Senhor, da voz de Cristo. Por isso, Jesus, eu oro hoje por ouvidos abertos, para discernir, entender, saber qual é a voz do Senhor, a verdadeira voz do Senhor. Jesus, eu oro, Pai, para que o nosso coração, que é um coração de pedra, seja transformado num coração de carne, a fim de sentir as afeições, os sentimentos, Pai, a intenção do Senhor em nosso coração. Jesus, eu quero sentir o que o Senhor sente. Eu quero pensar o que o Senhor pensa. Eu quero pensar acerca do meu irmão, o que o Senhor pensa acerca dele. Dê-nos os seus olhos, dê-nos os seus pés, Pai. Vista-nos com vestes brancas, Senhor. Lava-nos, Pai, com teu sangue, a fim de sermos limpos, não sermos manchados por ele, mas sermos limpos por ele, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu poderia parar aqui, sabe? E essa reflexão ficar no nosso coração, mas eu queria passar para esse ponto que é aonde está o nosso tesouro. Eu quero que você abra em Mateus 6, 21. Na verdade, abra para você marcar. Eu quero, é um versículo pequeno, mas é bom para você fazer essa marcação. Mateus 6, 21. Vamos lá. Seis, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, é muito fácil, né? Ali estará também o vosso coração. Marca aí. Bom ficar marcado aí. Aí eu quero 4 perguntas. Qual é o meu tesouro? Pense aí. Qual o seu tesouro? Pense. Todo mundo tem caneta e papel aí? Não? Caneta e papel. Vai, mas vocês se não tiverem, eu quero que você escreva aí. Qual é o meu tesouro? E eu quero que você responda aí na frente. Segunda pergunta. Aonde está a minha paixão? Ok? Terceira pergunta. Em quem tenho colocado a minha confiança? E quarta pergunta. A quem tenho servido? Vamos lá na primeira pergunta. Qual é o meu tesouro? Porque o tesouro do jovem rico era um tesouro físico. E o que ele disse depois de Deus dizer a ele para abandonar tudo? Ah, é muita riqueza, velho. Entendeu? Tipo assim,
Não dá, né? E se Deus chegasse para você e falasse assim, qual é o seu tesouro? Sou eu? Ah, então faz assim, dou o seu carro para a igreja, ou vende o seu carro e dá o dinheiro aos pobres. Ah, Deus, mas eu preciso do meu carro. Tá, mas eu entendo a sua necessidade, mas sou eu que estou pedindo. Faz isso. Jesus, ok. Aí você pensa assim, então, se eu não conseguir fazer o que Deus está pedindo, então aonde está o meu tesouro? No meu carro. Porque afinal, eu não consegui seguir o que a voz de Deus estava dizendo. Onde está a minha paixão? Gente, eu sou apaixonado por música. Eu sou ministro de adoração. Desde muito novo, meu pai me deu uma guitarra. Eu fui apaixonado por música. Eu sou produtor musical, sou engenheiro de som. Já produzi alguns artistas em Portugal. Tive estúdio. Entendeu? Tudo isso, essa é a minha paixão. E Deus me diria assim, e eu já conto uma experiência que eu tive. E se Deus me dissesse assim, a partir de hoje, você não vai cantar mais, tá? Olha, você não vai tocar mais sua guitarra, tá? Também? Porque eu não quero. Eu quero que você faça outra parada. Eu quero que você faça outra coisa. E aquilo que é a minha paixão me foi arrancada. Porque, afinal, o que eu gastei o meu tempo todo aprendendo. Me dediquei ao meu instrumento, estudei, fui para a escola estudar produção musical. E Deus diria assim, olha, parou tudo, tá? Não quero. Pense aí qual é a sua paixão agora. Né? Qual a sua paixão, Lucas, que você gosta de fazer? Tocar bateria, né? Ou ministrar a palavra. Jogar bola. Pronto. Tá. Aí Deus falava assim, fala assim, oi? Olha lá. Calma. Jogou errado. Você devia ter falado da Lara primeiro. Falou futebol, velho. Pelo amor de Deus, Lucas. Terapia de casais, vamos lá. Ai. Peraí, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Finge que... Lucas, qual é a sua paixão? Ai, glória a Deus. Glória a Deus. o, Vai ficar um pouquinho pesado agora, tá? Ô Lucas, eu quero a Lara para mim, Lucas. Ouve. Deus falando isso. Você tem doado sua esposa para o Senhor? Você tem doado o seu marido para a casa do Senhor? Ou você fica enchendo a cabeça dele quando ele está na igreja? Onde está a sua paixão? A sua esposa? Você tem que ter paixão pela sua esposa. Mas você tem doado a sua esposa para a casa de Deus? Você tem permitido que a sua esposa... Sai, Satanás. Ai, meu Deus do céu. Esse demônio aqui me atrapalhando. Sabe, gente, aonde está realmente a nossa paixão? Tipo, cara, será que nós temos nos doado na presença de Jesus? Uma pergunta muito importante. Essa irmã, qual é o seu nome? Micaele, você? Léo, ministra de louvor da casa do Senhor. Quanto você tem doado ela para a casa de Deus? Se ela está aqui, eu tenho a certeza que sim. Que ela vem aos ensaios, se prepara, estuda as suas escrituras, as escrituras do Senhor, estuda, canta, se dedica. Está dedicando a sua vida à casa do Senhor. Por isso a sua paixão está sendo encontrada em Deus. E a paixão deste homem por essa mulher é porque ela está aqui. Não é só por ela. Aquele que foi encontrado em Deus, a sua paixão pela sua esposa é porque a sua esposa está na presença de Deus. Sabe por que a minha esposa se apaixonou por mim? Além de eu ser incrivelmente lindo, né? Gente, a minha esposa diz que eu sou lindo. Eu preciso acreditar, porque todo mundo fala que eu sou feio, menina aqui principalmente. Mas a minha esposa me acha lindo. Sabe por que a minha esposa se apaixonou por mim? Porque ela um dia me viu pregando. Sabe? Ela me viu pregando. E, cara, o que a fez apaixonar não é o fato de que eu pregava muito bem, ou que eu era uma pessoa cheia de talentos incríveis, mas ela quis estar ao lado de alguém que tinha a presença de Jesus, que carregava a glória de Deus. E ouça, eu não quero dizer aqui, nossa, eu carrego a glória do Senhor e quando eu toco o demônio cai. Não, mas eu estou me enchendo da presença de Jesus na medida em que eu vou conhecendo Ele, sabe? E é isso que está a paixão. Em quem eu tenho colocado a minha confiança. Pronto, isso aqui já vai começando a ser redundante. A quem eu tenho servido.
E aí eu vou te dizer aqui sobre alguns homens da Bíblia, o que eles começaram a enxergar quando eles viram a Deus. Salmos 16, vamos lá, Salmos 16. Salmos 16, 5. Tá aí já? Aqui já? Ok. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás em minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Ah, na tua presença há abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Far-me-ás ver a vereda da vida, far-me-ás ver a vereda da vida, porque eu te conheci. Ele não vai me fazer ver a vereda da vida se eu não sei quem Ele é, eu não quero saber quem Ele é. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Ouça, por um lugar de conhecimento do Senhor, de saber quem Ele é, Davi, viver uma vida íntima diante do Senhor, ele só podia dizer uma coisa no final da sua vida, far-me-ás ver a vereda da vida. Só em ti é possível ter delícias perpetuamente, não em carros, não em cavalos, não em dinheiro, não em casas, não em terrenos, nem no Brasil, seja onde for, Ele me fará ver a vereda da vida, porque simplesmente eu encontrei quem Ele é, eu encontrei o Senhor e reconheci quem o Senhor é. E antes eu dizia, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje os meus olhos contemplam a beleza do Senhor. Far-me-ás ver. Ver. Não é saber, é ver. Porque eu sei ou ouço as coisas de Deus, mas hoje eu consigo vê-las, enxergá-las. É aí o estágio onde Davi chegou. Eu quero, essa parada aqui é uma coisa muito louca. Lucas 2, 25. Olha a vida, meu Deus do céu, olha a vida desse homem aqui. Lucas 2, 25. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho ainda? Já foi, né? Já foi? Já não tem tempo. Lucas 2, 25. Ah, meus amigos, eu amo a palavra do Senhor. Eu ficaria aqui o dia inteiro falando sobre isso. Meu Deus. 2, 25. Olha isso aqui. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederam. Ah, meu Deus. Procederam segundo o uso da lei. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, um homem que gastou a sua vida inteira esperou por Cristo, e no dia que ele o viu, ele diz: posso morrer agora. Um homem que gastou a sua vida esperando por uma revelação que o Espírito deu a ele. O Espírito prometeu a ele: você não morrerá enquanto você não ver o Cristo do Senhor. E o que aconteceu? No dia que ele viu, ele falou assim: meu amigo, eu já vi, eu posso morrer agora. Aí olha aqui, você já conhece a canção do Simeão? Já ouviu essa canção? É uma canção maravilhosa. Aí ele canta uma canção. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos.
luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Já viu isso? A canção que esse homem entoa. Meu amigo, eu posso morrer agora, porque os meus olhos viram o Senhor. E a gente tentando ver o Senhor todos os dias e pedindo para ver Ele todos os dias. Ah, Deus, eu quero te ver, 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 eu quero te ver. Esse homem viu o Senhor uma vez. E ele disse, agora eu posso morrer. Quem o Senhor era para Arão? Números 18, 20. Disse também o Senhor a Arão, na tua terra, só contextualizando, aqui o Senhor, ele estava, da mesma forma que Abraão, o Senhor deu terras a Abraão, prometeu gerações e tudo mais, tudo isso. Depois vocês leem para se contextualizar melhor. E aí ele estava repartindo, né, as heranças entre os levitas e tudo mais. Aí eles a Arão assim, olha isso aqui. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a sua parte, e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Lucas, nessa terra eu nunca vou te dar a casa que você tanto desejou. Eu vou ser a sua morada. Será que se eu ouvisse isso de Deus? Não, Deus, eu estou escandalizado com o Senhor. Porque eu vim do Brasil para a Irlanda para ter a minha própria casa. Não, Deus, eu quero uma Hilux. Eu quero, meu Deus, meu sonho. Já parou para pensar e Deus diz assim, não, você vai ter uma bicicleta. Eu vou te dar uma bicicleta. Ó, o Guilherme está precisando de uma bicicleta para vir para a igreja. Ele disse que queria uma bicicleta para vir poder ir para a igreja, que ele está vindo a pé, né, Guilherme? É ou não é? Amém. Dá uma bicicleta para ele. Entende? Ele dizendo assim, a sua herança serei eu. E o que acontece com Arão depois disso? Ele se torna sumo sacerdote. Um homem que teria intimidade com Deus. Um homem que foi separado, ungido pelo Senhor, a ser separado por Ele para entrar no lugar que muitos poucos homens entravam. Para não ver, mas estar no lugar onde a glória de Deus estava. Ele foi separado para isso, para o resto dos seus dias. Não heranças, até quando ele fosse velho, tem noção? Até quando ele fosse muito velho e morrer ali, o Senhor o separou para ser sumo sacerdote. E da mesma forma como Moisés também, que foi separado pelo Senhor a ser amigo de Deus. Vamos abrir em Êxodo 34, 29. Esse aqui é o resultado de quem olha para o Senhor. Alguém está entendendo aí? Amém. Êxodo 34, 29. Vamos lá. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu no monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso, temeram chegar-se a ele. Quando Moisés subiu ao monte e experimentou da glória de Jesus, Moisés viu a face do Senhor. Ele teve uma experiência com a glória de Deus. Ele viu a glória do Senhor. E quando ele desceu, o seu rosto resplandecia. Tem noção disso? Por isso, qualquer pessoa que se expõe à glória de Deus, ele absorve a essência de Deus. Por isso Moisés, ele absorveu isso aqui, nem um grão de arroz da presença de Deus, porque ele se expôs, ele se abriu, ele se dedicou a se colocar diante da presença de Deus.
E o que aconteceu? Moisés nem enxergava isso. Ele não estava vendo que o seu rosto resplandecia. O que começou a acontecer? Os outros começaram a ver. Moisés, seu rosto está resplandecendo. Aí teve que tapar a cara dele, por causa da glória de Deus. Será que quando o seu amigo de trabalho olha para você e diz assim, nossa, eu estou vendo Jesus resplandecer na sua face, porque você é uma pessoa justa. Eu não vejo você falando palavrão no trabalho. Eu vejo Jesus em você. Eu vejo o resplendor da glória de Jesus na sua face. E mais uma vez essa pergunta aqui, ó. Você está vendo a face de Deus? Será que nós estamos vendo a face de Jesus? Será que nós temos realmente tentado ser afetados pela glória de Deus? De estar no lugar onde eu simplesmente, e de uma forma muito complexa, estou diante dele. Alguém que me chamou para ele, me chamou para mais perto dele, para estar no lugar, no meu quarto, buscando a presença de Jesus, a fim do meu rosto ser iluminado por ele, buscando conhecer as suas afeições. E aí, aquele que olha para o Senhor certamente não será confundido. E depois de eu reconhecer e começar a aprender a como ter esse fogo da parte de Deus, essa glória da parte de Deus, e o meu rosto ser iluminado por ele, aí vem o próximo passo. Porque não é só isso. Não é só, ok, nossa Deus, eu estou te conhecendo, tenho lido as tuas escrituras todos os dias, eu estou te conhecendo, Senhor. Aí vem a responsabilidade, que era a responsabilidade que os sacerdotes tinham. Levítico 6:13. Não precisa abrir, não precisa abrir. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Quem já ouviu isso? Todo mundo já ouviu isso. Mas vocês já leram o versículo antes? Vamos ler o versículo antes. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha cada manhã, e sobre ela porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Há uma responsabilidade sacerdotal de manter a chama, meu Deus, entende? O fogo arderá continuamente sobre o altar, se eu colocar lenha. Agora, não é porque eu não coloco lenha que o fogo vai apagar e o fogo de Deus apagou. Não, não. O fogo de Deus arderá continuamente. Se o fogo aqui na terra estiver aceso ou não, as pedras clamarão, meu amigo, se você não quiser pregar. Agora, Deus está nos dando uma responsabilidade, uma oportunidade de manter a chama acesa, para que em nosso peito possa continuar existindo a vontade de continuar perseguindo a glória de Deus para o resto das nossas vidas. Será que nós temos realmente colocado lenha no altar, a fim de mantermos acesa a chama? E hoje eu quero convidar você, cara, que se essa chama que se apagou no seu coração, se você se encontra longe do Senhor, ou se você ainda não reconheceu tudo isso que eu falei aqui, será que realmente eu estou sendo iluminado pelo Senhor? Será que eu realmente estou vendo a face de Deus? Será que realmente eu estou abdicando dos meus pecados? Porque hoje não estou perto de Deus, eu vejo para onde os olhos de Deus estão olhando. Já pensou nisso? Será que você está sendo iluminado pela presença de Jesus? Será que há chama em nosso altar? Porque ontem o pastor Felipe pregou muito sobre isso, falando, é fácil cantar, né? E as pessoas se agitarem sem unção nenhuma. É muito fácil, né? É fácil ler todas essas coisas bonitas que eu li aqui e não ter a unção de Deus, cara, é porque, sabe? Mas, gente, se eu buscar e se eu entrar nesse lugar, meu Deus, haverá uma revelação da parte do Senhor para a minha vida. Eu irei conhecê-lo, os meus olhos se abrirão, as escamas dos meus olhos irão cair e eu vou dizer, eu conheço o Senhor. E sabe o que ele vai dizer no último dia? Deus, ele vai dizer assim, eu te conheço. Eu te conheço. Porque não vou ser só eu que ouvi falar sobre Deus. Deus vai dizer assim, servo bom e fiel. Qual é o seu nome, meu irmão? Edivaldo. Fala assim, Edivaldo,
Eu gostei quando você tocava aquele corinho pentecostal. Eu te conheço, Edivaldo. Já parou para pensar nisso, Edivaldo? Nossa, que glória será. Mas, meu amigo, ouvir de Deus, eu não te conheço. É porque eu fui no seu quarto e eu não te encontrei lá. Ah, eu te vi uma vez. É verdade, cantando na igreja, né? Que massa. Nossa, você canta bem, né? Mas eu não te conheço porque, né? Porque na igreja estava muita gente. Eu vi você lá. Mas no seu secreto nunca te vi. Eu uma vez até te disse para você não ir para tal lugar e você foi. Realmente, eu tentei, mas eu não te conheço. Mas, meus amigos, eu quero ouvir de Deus, servo bom e fiel. Quem quer ouvir isso de Deus? Eu quero. A galera do louvor pode subir se quiser. Pra gente. Podem vir todos. Podem vir todos, não tem problema. E, diante de tudo isso, eu vou continuar perguntando, né? Será que nós temos visto a face do Senhor? Será que nós temos realmente buscado a glória de Deus e tentar perceber de alguma maneira como Deus caminha pela terra? Por onde o Senhor está caminhando? Onde Deus está agora? Já parou para pensar nisso? Onde é que Deus está agora? Ele está sentado num alto e sublime lugar, sendo engrandecido, louvado pelos anjos. Eles estão cantando santo, santo, santo. Aonde a face de Deus está virada agora? Para onde o Senhor está olhando agora? Será que os olhos de Deus estão na Irlanda? Você já pediu por isso? Deus, torne os seus olhos novamente para a Irlanda, um lugar de avivamento, meu amigo. 2 horas daqui. O avivamento de Ulster, em 1859. Sabe o que um professor falou, um pastor falou para um menino? Para um menino, não é um marmanjo de 30 anos. Ele disse assim: você precisa fazer algo mais para Deus. Você precisa fazer algo mais para Deus. Sabe o que aquele menino fez? Ele fez algo mais para Deus. Ele foi para a sua escola e começou a pregar para os seus amigos. Sabe o que aconteceu? Os amigos começaram a pregar para os amigos. Os amigos dos amigos começaram eles fizeram uma sala de oração numa escola chamada Connor. Em Connor, né? E eles começaram ali. E houve um avivamento na Irlanda, em Ulster. E sabe o que começou a acontecer? Da mesma forma que na Escócia, os bares começaram a fechar naquela cidade. Gente, nós estamos pisando em terras onde houve avivamento. Uau, isso é maravilhoso, não é? É maravilhoso, é lindo, tudo isso é maravilhoso, mas o que eu tenho feito para que a chama continue acesa? Por que o avivamento não durou até hoje? Eu me pergunto. Né? Será que nós queremos e todo esse avivamento? Obviamente que nós queremos avivamento, mas e se Deus não quiser tudo isso aí? Mas eu sei que nos últimos dias, como em Joel 2 diz, que Ele derramará do seu Espírito e toda a carne será cheia da glória de Deus. Haverá avivamento em cada canto, meu amigo. Por isso eu quero ser a resistência de um povo lá fora que quer acabar com a palavra de Deus na sua vida. Sabe o que o diabo quer? Te entupir de trabalho para que você deixe de seguir o propósito que o Senhor colocou sobre a sua vida. Ele quer te cansar, sabe, com coisas lícitas. Ele quer te cansar, ele quer te fazer você, tipo assim, nossa Deus, estou tão cansado hoje, não vai dar para ir na oração hoje. Meus irmãos, eu vim aqui na oração sexta-feira, né? Nós não éramos muitos aqui. Valorize esse lugar de oração. Você não está orando, ouça uma coisa, você não está orando só para benefício próprio, na verdade, para nenhum benefício próprio. Você está orando para que você não perca a chama. Você está orando para que, como um corpo em unidade, você permaneça junto com os seus irmãos em comunhão com o Senhor. Faz sentido isso? Por isso, eu quero convidar você. Quero convidar você a aparecer nas orações, aparecer nos estudos bíblicos, a visitar a casa do pastor Kesley, a visitar a casa dos seus irmãos. Nós tivemos aqui um tempo muito bom com os irmãos da mídia. Eles vão começar agora a visitar mais a casa uns dos outros. Sabe, o Senhor Ele quer atingir o coração uns dos outros, mas é preciso que o meu irmão se posicione. E se ele tem fogo e o meu irmão não tem, quando ele chegar perto do outro, vai pegar fogo também. Eu não quero pegar fogo sozinho. E outra, não venha para a igreja para queimar, venha queimando. Da sua casa. E aí vai ser um monte de chama acesa, esse negócio vai pegar fogo.
Eu quero arrebentar essa parede aqui de fogo. Pelo amor de Deus, não. Mas vocês estão entendendo? Queime em casa. Busque pela presença de Jesus em casa. Quanto que você tem instruído seus filhos na presença de Jesus? Como é que o seu filho te enxerga? Trabalhando o dia todo ou de joelhos dobrados? Como eu quero que o meu filho me enxergue? Eu quero que o meu filho vá no meu quarto e me veja de joelhos dobrados chorando. Eu não quero que o meu filho diga toda hora: ah, onde é que estava o meu pai? Não brincou comigo a infância inteira, porque estava trabalhando até tarde, deixava a minha mãe em casa sozinha. Mas não, meu pai foi um pai presente, que abria a Bíblia comigo, historinhas da Bíblia, me contava histórias antes de dormir. Eu vi o meu pai e a minha mãe dobrados diante da presença de Deus, com o coração queimando por amor. Meu amigo, instrua os seus filhos na presença de Jesus. Queime o seu coração por amor. Largue o orgulho. Pare de tentar buscar benefício na igreja, benefício próprio. Você não vem aqui para buscar benefício, isso aqui não é buffet. Isso aqui não é um restaurante que você vem, escolhe o que é bom. Ah, eu vou reter o que é bom. Meu amigo, venha e abençoe os seus irmãos. Eu não vim aqui para agradecer, eu vim para doar a minha vida. Eu vim para dar a minha vida aos meus irmãos. O pastor Kesley, a pastora, estão gastando as suas vidas por essa congregação. Gaste o seu tempo em abençoar a vida dos seus pastores. Ah, mas o meu pastor não me manda uma mensagem. Manda uma mensagem para o seu pastor. Pergunte como é que eles estão. Você sabe se eles estão passando por algum problema? Você sabe se eles estão precisando de um conselho também, de um amigo? Ah, mas o pastor, eu quero... Ah, não, o pastor tem que aconselhar casal. O pastor está aqui para trabalhar. Não! O pastor é pai, o pastor é esposo também. Ele também tem os seus afazeres, ele tem trabalho, esse pastor trabalha ainda. Dê dignidade a esse homem. Honre esse homem. Honre pessoas que têm gastado a sua vida por essa congregação. É muito duro dizer isso? É duro. Mas eu quero benefício próprio. Eu vim à igreja para buscar benefício próprio. Eu vim para me doar, meu amigo. Sabe o que eu vim fazer aqui? Eu deixei minha esposa. Eu deixei a minha congregação. Hoje é domingo. Eu deixei minha congregação, deixei meu trabalho, tirei férias para estar aqui, porque eu também trabalho fins de semana, às vezes, não sempre, mas eu tenho sempre muitos afazeres. Mas eu estou aqui para te dizer que eu estou gastando a minha vida diante do Senhor. Por isso, quando essa canção estiver cantando, ah, vou gastar a minha vida, reflita, você realmente tem gastado sua vida diante do Senhor? Porque, meu amigo, se não, não cante isso. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Nossa, que canção bonita, né? Eu estou gastando a minha vida por Ele. Então, se você canta isso, você é um hipócrita mentiroso. Olha, te digo uma coisa, eu não canto essa canção. Às vezes eu não canto essa canção porque eu, às vezes, não estou gastando como deveria a minha vida por Jesus. É muito fácil cantar todas essas canções, sacrifício vivo diante do Senhor. Ah, Deus, queima, eu estou queimando por Ti. Eu estou queimando por Ti. Olha só, se eu estou cantando uma canção para alguém, nossa, eu te amo, não sei o que, não sei o que, essa pessoa sabe que ela não te ama, é um mentiroso, é um hipócrita. Como é que Deus olha para você quando você diz: Deus, eu estou aqui como sacrifício vivo diante do Senhor. Ah, queima-me, Jesus. Ah, Deus, eu vou gastar a minha vida. Meu amigo, eu tenho gastado meu tempo com os meus amigos no fim de semana, indo para uma churrascaria. Por isso, tenha noção do que você está cantando, entoando ao Senhor. Meu Deus, isso é muito poderoso, gente. Por isso, até as canções que nós cantamos, antes de eu cantar, ela precisa fazer sentido no meu coração. Ou então, que eu cante ela até que ela seja verdade. Meu Deus, porque Jesus, eu quero que essa canção seja verdade. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e alegria. Dono dos meus dias, dono dos meus dias. Será que Ele tem sido dono dos nossos dias? Por isso eu quero fazer um convite. Coloque-se de pé. Se o pastor me permitir, se eu puder fazer um convite, se a pastora permitir, eu quero convidar você aqui à frente, que, gente, pode ficar completamente à vontade, tá? Quero convidar você a vir aqui à frente e se dobrar aqui. Ninguém vai estar olhando para você aqui, ninguém vai, sabe? Quero que você venha aqui à frente para fazer um compromisso com o Senhor.
E tipo assim, Deus, eu vou cantar essa canção porque realmente eu quero isso para a minha vida. Deus, eu quero ser iluminado pela presença de Jesus. Por isso, você que quer a presença de Jesus, eu quero te convidar aqui na frente. Nós iremos orar em conjunto. Será que existe alguém aqui que precisa de Jesus? Então, se você precisa de Jesus, eu quero te convidar aqui. Não tenha vergonha, meu amigo. Provavelmente essa pode ser a única oportunidade que você vai ter. Faça esse compromisso com o Senhor. Será que existe algum corajoso aqui a vir aqui à frente? Alguém precisa de Jesus aqui? Vamos, venha Tom. Vem aqui, meu amigo. Vamos, eu quero convidar mais pessoas. Eu sei que existem mais pessoas. Fiquem aqui à frente. Até a galera do serviço, gente. Pode, não se preocupa agora em se preocupar agora com as coisas. Eu quero que você venha aqui à frente. Galera do serviço, pastor vai estar aqui orando também. Vem. Isso. Quero convidar irmãs aqui dessa casa para poder estar orando por essas irmãs aqui. A pastora está aqui. Se você quiser, você pode continuar vindo à frente. Jesus, nós queremos fazer um compromisso com o Senhor, Pai. Nós nos responsabilizamos, Pai, em manter a chama acesa, Pai. Jesus, mostra-nos o que os profetas viram, Jesus. O que foi, Pai, que João viu, Jesus? O resplendor da glória do Senhor. Pai, com o que eu tenho gastado meu tempo, Jesus? Com o que eu tenho gastado a minha vida, Jesus? Perdendo tempo com coisas vãs, Senhor. Eu preciso aprender a estar aos pés do Senhor. Por isso, Jesus, sela-nos, marca-nos como um selo em nosso peito, Senhor. Marca-nos como propriedade do Senhor, exclusivos teus, Senhor. Propriedade do Senhor, o Senhor sendo nosso Senhor, o nosso Salvador. Marca-nos como um selo em nosso peito, como um selo em nosso peito, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, marca-nos, dobra-nos, dobra-nos. Ah, Jesus, se existe algo que nós podemos pedir, dobra-nos. Acenda uma chama em nosso coração, Jesus. Faça-nos voltar ao primeiro amor, voltar ao lugar onde nós conhecíamos o Senhor, ao lugar de devoção, de aprendizado, Senhor. Jesus, enche-nos mais, Espírito de Deus, repouse sobre este lugar, Espírito de Deus, desça sobre este lugar, mude a nossa rota, mude a nossa direção. Olha, Pai, para nós queremos enxergar a beleza que existe em Ti, Jesus. Nós nos arrependemos, nós voltamos para Ti, nós nos voltamos para Ti. Nós iremos gastar a nossa vida diante da presença do Senhor. Fogo em nosso coração, arde em nós. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus, sim. Sim, Jesus.